Olá, você já ouviu falar sobre micronutrientes? O que não pode faltar no organismo, especialmente da pessoa depois dos 50, 60 anos de idade? Para nos orientar sobre esse tema, minha convidada de hoje é muito especial. Vou apresentá-la melhor a vocês. A doutora Silvia Franciscato Cozzolino, ela é nutricionista pela USP, mestre e doutora em ciência dos alimentos pela USP, foi chefe do Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, coordenou pós-graduação, presidiu também a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição e o Conselho Regional de Nutricionistas da região 3. É uma das maiores pesquisadoras, gente, em nutrição, especialmente em micronutrientes. E ela também recebeu um prêmio Nutricionista Destaque no Brasil em 2020. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia. Obrigada, Lina. É um prazer estar de volta falando com você. Acho que nós já tivemos umas 2 entrevistas antes e eu fico muito feliz de estar voltando, né? Embora eu esteja aposentada, mas ainda bem ativa dentro da nossa área de nutrição. Em relação aos micronutrientes, eu costumo dizer que é a minha menina dos olhos, porque na vida inteira, 52 anos, eu passei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas pesquisando sobre micronutrientes, mais especificamente em zinco e selênio. Mas, com todos esses anos de aula, a gente, na verdade, gosta de todos os micronutrientes e se importa com todos eles. Normalmente, as pessoas tendem a considerar, quando se fala numa dieta saudável, apenas em macronutrientes, tipo carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, né? E muitas vezes se esquecem, né, dos micronutrientes. E eles são, às vezes, muito mais importantes, porque, na verdade, sem eles, você não consegue metabolizar adequadamente os demais nutrientes. Então, os micronutrientes devem sim ser assim considerados como muito importantes na alimentação em todas as fases da vida e também preferencialmente até nos idosos, se eles não tiverem vamos dizer assim, uma condição adequada para poder absorvê-los e utilizá-los corretamente. Muito bacana você ter mencionado que os micronutrientes são importantes em todas as fases da vida. Mas na pessoa idosa, vamos dizer assim, com o envelhecimento do organismo, muda, altera o nosso metabolismo? Fica mais difícil, doutora, a gente fazer absorção de nutrientes? Com certeza. E esse é um ponto importantíssimo. Então, primeira coisa, por exemplo, o idoso ele precisa estar bem hidratado. Primeiro fator. Segundo fator, normalmente o idoso tem menos secreção de ácido clorídrico no estômago. E para os minerais serem melhor absorvidos, eles necessitam de um meio ácido. Então, esse é um outro fator. Terceiro fator, em geral, o idoso consome muito medicamento, por uma série de razões, ou por ele ter uma pressão alta, ou por ele ter problemas, né, em todo o organismo, ele também vai ter uma interferência dessa polifarmácia, né, desses medicamentos, no aproveitamento dos nutrientes. Terceiro fator, claro que o processo digestivo e absortivo do idoso é menos favorecido do que no indivíduo mais jovem. Então, muitas vezes, ele acaba tendo deficiência de micronutrientes. Tem um outro fator também muito importante. Por exemplo, se você tem uma dieta como hoje tem se recomendado muito, que é mais rica em plantas, né? Isso também favorece a deficiência de micronutrientes. Por quê? Porque, na verdade, você teria que ingerir uma grande quantidade de alimento, que muitas vezes o idoso, por uma série de razões, até por próteses mal ajustadas, ele acaba não recebendo, e para absorção é pior
devido à quantidade de fibra, enfim, uma série de outros fatores que podem interferir. Então, hoje ainda se fala que a melhor dieta, né, é a mediterrânea, porque a dieta mediterrânea ela se mostra em todas as fases da vida, vamos dizer, adulta, como sendo a que promove menor risco para doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, como dietas, enfim, doença cardiovascular, diabetes, enfim, tudo, o câncer, né? Então, quando você tem uma dieta rica em frutas e verduras, que vão dar mais micronutrientes, além de fitoquímicos, né, que seriam as substâncias bioativas, né, que estão presentes nessas frutas e verduras, você vai ter melhor condição de chegar na velhice bem e, além disso, se manter melhor até, enfim, ter um envelhecimento saudável. Ou seja, você mencionou a dieta mediterrânea, falou de frutas e verduras, né? E a dieta mediterrânea é o quê? É um pouquinho de cada coisa também? A dieta mediterrânea, ela dá importância, né, para cereais integrais, né, leguminosas, leguminosas, feijões, né, lentilha, grão de bico. Ela dá ênfase a frutas e verduras, né, bastante ênfase. Ela diminui um pouco o consumo de lácteos, lácteos com moderação, não exageradamente, né? Pouco vinho, vinho tinto, ela também recomenda isso, mas hoje em dia tem muitos trabalhos que falam que o álcool não deveria ser consumido em nenhuma fase da vida. Eu continuo tomando meu vinhozinho todo dia, porque eu já tenho 77, então a gente pode mostrar que uma quantidade pequena não é o que vai interferir muito em termos de alimentação. E pouca carne vermelha, mais peixes, né? E dá preferência. Essa é a dieta mediterrânea. Se a gente pode aves também? Pode também, mas não em quantidades exageradas. Por exemplo, nós que gostamos muito de um churrasco, né? Se for consumir, consuma, por exemplo, uma vez por mês, 2 vezes por mês, no máximo, porque a gente sabe que a carne no churrasco ela é mais cancerígena, né? Isso é muito sabido e a gente tem que considerar isso. E no dia que for comer churrasco, comer bastante verdura e fruta para poder combater, né, um pouquinho vamos dizer, aquelas substâncias que são menos desejáveis, que se derivam, né, quando você está fazendo um churrasco. Então, a dieta mediterrânea é isso. Só que a gente pode adaptar um pouco para o Brasil, né? Nós gostamos muito do arroz com feijão. O arroz com feijão ela é uma excelente fonte de proteína, porque você mistura o feijão com arroz e você melhora a qualidade proteica. E o idoso precisa de mais proteína. Se a gente comparar o idoso com o indivíduo jovem, vamos dizer, o indivíduo jovem, ele precisa de cerca de 0,8 gramas por quilo de peso por dia. Já o idoso, isso vai de 1,2 a 1,5 gramas por dia. Por quê? Porque ele tem o problema da sarcopenia, ou seja, o músculo vai ficando, ele precisa manter o vigor muscular, então ele precisa de mais proteína, né? Então, se a gente adaptar isso, então, consumir nosso arroz com feijão de cada dia, carne com moderação, né? Consumir peixes que são interessantes, principalmente aqueles peixes que podem contribuir com o ômega 3. Por exemplo, a sardinha nossa, né? Ela é mais rica em ômega 3. Se você pode comer bastante fruta e verdura nessa composição de arroz, feijão, pouca carne, consumir ovos também, vamos dizer assim, eu não vou dizer que consumir todos os dias, mas os ovos, eles, ultimamente, antes se considerava que muito ovo era ruim.
O ovo Uhum. só pode ser prejudicial para quem já tem colesterol alto. Quem não tem colesterol alto, ele pode consumir ovo perfeitamente, mesmo, vamos dizer, a dose que a gente recomenda seria de 1 por dia, mas as pessoas têm consumido mais e não tem mostrado assim efeitos muito adversos. Então, é Uhum. interessante também porque o ovo também tem minerais, né? Também tem vitaminas, né? A mesma forma, os lácteos, né? A gente também tem que incluí-los, porque eles são fonte de cálcio, né? Uhum. E vitamina D, porque a maior parte dos produtos lácteos, eles são fortificados com vitamina D. E, além disso, o que se deve fazer? Controlar todos esses parâmetros no nosso organismo. Isso é difícil. O Uhum. maior problema dos micronutrientes é que ainda nós não temos padrões de referência que possam garantir que você não está deficiente. Então, é difícil você imaginar. Será que, por exemplo, eu posso falar, será que meu zinco está adequado? Eu posso ir lá fazer uma determinação de zinco no laboratório. Uhum. Muitas vezes, o plasma, né, o sangue, ele tem uma homeostase. Então, só se ele estiver baixo, você vai determinar que ele realmente está baixo. Hoje tem surgido outros biomarcadores que podem, assim, de alguma forma, demonstrar que você pode ter uma deficiência. E o zinco é importantíssimo no idoso. Geralmente, o idoso não sente muito gosto, paladar dos alimentos, porque é deficiente em zinco. Olha só, e acaba botando mais sal, mais açúcar para sentir gosto, né? Exatamente, e isso não é adequado. Não é bom. Uhum. Outra coisa, o zinco é importante para a absorção de vitamina A. Se eu não tiver zinco suficiente, muitas vezes a proteína que carrega a vitamina A onde ela é necessária, ela é afetada. E isso daí pode interferir também no estado nutricional do indivíduo em relação à vitamina A. E o zinco faz parte de todo o nosso sistema imune, né? Então, ele é um Uhum. nutriente, assim, indispensável, né, para a gente se manter saudável e poder estar bem, né? Que bom! Bom, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, doutora Silvia, mas no segundo bloco vamos elaborar melhor também as dicas dos demais micronutrientes, ok? Você não sai daí, não. A gente volta já já. Voltamos hoje conversando sobre nutrição na pessoa idosa com a doutora Silvia Franciscato Cozzolino. Doutora Silvia, continuando então, a senhora mencionou já no outro bloco a questão do zinco. Nós podemos falar sobre selênio, vitamina D, C, complexo B, enfim, gostaria de uma orientação sua assim detalhada. Veja, o cálcio sempre está junto com a vitamina D, né? Hoje em dia, a vitamina D tem tido, na literatura, né, um avanço muito grande e demonstrando que a vitamina D pode agir também como um hormônio importante no organismo, né? Então, é importante que a gente mantenha essa vitamina D. Normalmente, a gente fala em 40 nanogramas por decilitro. E isso daí tem sido uma condição importantíssima para você também garantir mais saúde. O idoso, ele não consegue sintetizar a quantidade de vitamina D que os jovens conseguem por meio da luz solar, né? A gente sabe que a incidência da luz UVB na pele pode levar à síntese pelo organismo da vitamina D. Só que o idoso, ele não consegue fazer isso numa quantidade adequada. Além disso, usar protetor solar também influencia na quantidade que é possível ser absorvido, enfim, ter disponível para o organismo. Aí, o que a gente recomenda? Que o idoso
confira, né, os seus parâmetros em relação à vitamina D e, se necessário, faça uma suplementação, porque isso é muito importante até para a absorção do cálcio. Se a gente não tem uma condição adequada de vitamina D, nós não temos uma absorção adequada de cálcio. E isso é importantíssimo. E, doutora Silvia, a vitamina C, ela também é importante, principalmente no organismo mais velho, vamos dizer assim? Sim, sim, a vitamina C, além de participar do sistema imune, ela também é importante até para o aproveitamento de outros minerais, por exemplo, o ferro, né? Se a gente tem uma fruta cítrica numa refeição que você tem, por exemplo, uma fonte de ferro, você absorve melhor esse ferro. Então, o ferro também é um nutriente importante, nós não podemos deixar o idoso ter anemia. Só que tem outra coisa, o excesso de ferro também não é bom. O excesso de ferro também pode aumentar os radicais livres e isso daí não é bom. Já o selênio, né, que atua junto com a vitamina E como um poderoso antioxidante do organismo, ele vai estar atuando também protegendo eventualmente. Então, vamos supor, se você tem uma geração alta de radicais livres. Veja, muitas vezes as pessoas falam mal dos radicais livres, mas muitas vezes eles são importantes também, porque eles estão lá também para defender de alguma coisa que está acontecendo errado no organismo. Só que você precisa ter um balanço entre aquilo que está se formando e aquilo que pode estar, vamos dizer assim, diminuindo o excesso. Então, no caso, selênio e vitamina E, junto também com a vitamina C, eles podem atuar dentro desse sistema, vamos dizer, dentro desse metabolismo, né? Diminuindo essa geração de radicais e favorecendo a manter o organismo em balanço, né? Perfeito. O selênio também tem um fator importante no idoso. Nós fizemos um trabalho que inclusive ganhou até um prêmio, esse trabalho lá de a tese do ano, que foi de uma minha orientada, e ela estudou a suplementação com castanha do Brasil, castanha do Pará, também conhecida, né? Que diminuiu, né? Vamos dizer assim, que favoreceu a diminuição do risco das pessoas terem déficit cognitivo. Então, por exemplo, a gente trabalhou com idosos, né, que tinham já iniciado um processo de declínio cognitivo e nós suplementamos esses idosos com uma castanha do Pará por dia, uma castanha do Brasil por dia. E eles melhoraram a memória de curto prazo e outros parâmetros que indicaram que a gente poderia estar, de alguma forma, retardando, né, esse efeito que levaria, eventualmente, para um Alzheimer. Doutora Silvia, pegando como gancho a questão do declínio cognitivo, podemos falar sobre a questão, por exemplo, do complexo B, B12 principalmente? Veja, todas as vitaminas e os minerais, eles têm uma influência no organismo como um todo. Então, tudo é sinérgico, né? Então, de uma certa forma, tanto as vitaminas do grupo B, como o fósforo, como o zinco, como o selênio, todos eles acabam tendo um efeito importantíssimo em relação ao cérebro. Vamos dizer assim, quando você está bem alimentado, quando você recebe os nutrientes que você necessita, o teu organismo funciona de uma forma mais balanceada. E mais um problema importante que eu vou levantar agora. Tem uma relação muito importante, você já deve ter ouvido, do cérebro com o intestino. E, no caso do idoso, a microbiota intestinal, ela pode ser muito afetada, principalmente pelo uso excessivo de medicamentos, pelo tipo de alimentação que esse indivíduo recebe, se ele consegue manter, vamos dizer assim, todas
todas as funções adequadas. Então, tudo isso influi, não existe um nutriente só que vai fazer a diferença. Quando a gente fala em micronutrientes, nós estamos falando de vitaminas, de minerais como um todo. No caso, a B12 e o ácido fólico, eles também são importantes e eles também têm muitas outras funções importantes em todo o organismo e também no desenvolvimento, quer dizer, no funcionamento cerebral. Então, não existe assim, vamos dizer assim, eu falar para você, olha, a B12 vai fazer isso, o selênio vai fazer isso, na verdade, o fósforo vai ter essa função. Quais são os nutrientes que mais interferem em relação a isso? São todos. São todos. É importante, se você puder passar como dica também, que alimentos a gente consegue encontrar, né, esses micronutrientes que são muito importantes para a gente incluir na dieta diária nossa. Veja, quando você fala, eu falo, né, mais rico em plantas, principalmente eu estou pensando em compostos bioativos além dos micronutrientes. Quando eu falo, por exemplo, de zinco, a melhor fonte de zinco são as ostras. Você acredita? Olha só. Fora isso, você encontra nos cereais integrais, você encontra na carne vermelha. A carne vermelha é uma fonte de zinco, cereais integrais. Então, essas são as principais fontes de zinco. E, muitas vezes, você também encontra hoje, né, suplementos à base de zinco. Né? Só que o importante, o excesso de... Veja, quando você fala em recomendação de nutrientes, muitas vezes você fala em recomendação de nutrientes para indivíduos saudáveis. Hoje em dia, está se fazendo tem vários pesquisadores que estão trabalhando no sentido de ver recomendação de nutrientes em casos de doença. Então, por exemplo, eles têm demonstrado que em alguns casos de doença você precisa consumir muito mais do que aquelas doses que são recomendadas. Só que muitas vezes também você tem que tomar cuidado, porque essas megadoses, muitas vezes, podem interferir no aproveitamento de outros micronutrientes, de outros nutrientes. Então, por exemplo, tem um estudo que mostrou que 50 miligramas de zinco poderia diminuir o risco de infecções. Só que 50 miligramas de zinco são quase 2 vezes o valor máximo que é recomendado como nível tolerável de ingestão. Então, nós temos que tomar cuidado e ver, por exemplo, sempre consumir durante a vida inteira uma dieta adequada, que é o melhor de tudo para você chegar na velhice numa situação melhor para precisar de menos medicamentos, para ter menos risco de infecção, para interferir. Já que você chegou nessa terceira idade, vamos dizer, e você já tem comorbidades, vai precisar avaliar quais seus parâmetros bioquímicos que eventualmente poderiam indicar que você tem alguma deficiência e tratar de suplementar aqueles nutrientes que você sabe que são importantes para você ter uma vida saudável e manter a tua saúde. Esse é o objetivo principal da alimentação na velhice, ou seja, você conhecer o teu organismo e avaliar a tua dieta, o que ela está trazendo para você, o que você pode estar incluindo para poder melhorar, né? E com os alimentos. Então, no caso, por exemplo, eu falei do zinco, né? Então, o zinco tem mais numa fonte proteica. Se você pensar a vitamina A, também ela é importante numa fonte proteica, porque você já tem a vitamina A formada. Mas, se você tiver também carotenoides que estão lá nas plantas, né? Amarela escura, verde escura, amarelas, né? Vermelhas, você também vai ter
outros carotenoides que podem gerar a vitamina A. Então, eu sempre falo, né? Consultar um especialista, Exato. né, que possa te orientar na tua condição particular qual seria o melhor tipo de dieta. E Maravilha. E nós estamos chegando no final. Eu queria um recado final seu. Infelizmente, nosso tempo acabou. não, olha, eu fiquei muito feliz, Lina, como sempre, de estar falando com você, né? Estou à disposição e fiquei feliz de estar falando aqui com você. E recomendo que todos os idosos pensem na sua alimentação. Hoje em dia, eu queria só dar um recado, que às vezes eu fico chateada. Eu vejo na internet muita gente falando coisas absurdas, tipo, você tem que tomar suco verde de manhã, você tem que tomar, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu acho que a alimentação é pensada como um todo, sempre com moderação, você consumindo de tudo, o mais variado possível e saber os teus limites em relação àquilo que eventualmente pode não ser tão adequado. Só isso. Só isso. Isso é muito precioso. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação, doutora Silvia. Lhe admiro muito, viu? Né? Obrigada. Muito obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Continuem nos seguindo no YouTube e nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, muito obrigada e até a próxima.